Abre comigo em João capítulo 1. Glória a Deus. E eu quero que você entenda nessa manhã que o desejo de Deus é sempre estar no meio do seu povo. Por isso a igreja é importante. A igreja é importante porque isso deve nascer dentro do coração daquele que nasceu de novo. Se é importante para Deus estar no meio do seu povo, por que não seria importante para nós estarmos no meio do povo de Deus? E lá em Êxodo, Deus vira e fala: olha, façam para mim um tabernáculo. Mas para que um tabernáculo no meio do deserto? Para que esse trambolho no meio do deserto? A gente poderia pensar humanamente, mas tem que montar, tem que desmontar, tem que montar, tem que desmontar. E Deus dá um motivo óbvio e sobrenatural: porque eu quero estar no meio de vocês. Eu quero habitar no meio de vocês. Quando a gente vê essa perspectiva, já não vira mais trambolho, já não vira mais dificuldade. Quando a gente pensa nisso, a gente estava pensando ontem, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor já não vira mais um trambolho, já não vira mais algo difícil. Mas tem que ir domingo de manhã. Eu gosto de dormir domingo de manhã, aleluia. Você também gosta de dormir de segunda, terça e quarta, mas tem que ir para o trabalho. É ou não é? A motivação para a gente ir para o trabalho é que se não for para o trabalho não ganha dinheiro. Qual é a nossa motivação para a gente se reunir? A motivação para a gente se reunir deveria ser: Deus deseja estar no meio do seu povo. Então eu vou me encontrar com um povo que deseja estar com o seu Deus. E quando eu estou com um povo que deseja estar com o seu Deus, me motiva a querer mais estar com Deus todos os dias da minha vida. Quando eu saio do encontro, eu saio impactado por um povo. Não somente por uma mensagem, preste atenção nisso. Por um povo, não somente por uma mensagem. Um povo que sentou, que ouviu, que colocou para dentro e disse: pastor, estou pronto para praticar nessa semana. Eu quero abençoar os meus irmãos, estou pronto para louvar a Deus. O desejo de Deus é estar no meio do seu povo. E no meio do povo Deus faz maravilhas. E aí João capítulo 1, o evangelho de João tem um quê diferente? Porque o evangelho de João vê uma perspectiva celestial. E João já começa lembrando de Gênesis. Quando você lê João capítulo 1, você vai ver uma correlação com Gênesis. No início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador, aleluia. Ele cria, Ele sustenta, Ele dá propósito, Ele dá vida. E aí a gente começa lendo capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Presta atenção nisso. A luz prevalece contra as trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Esse veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar aqui é o mesmo verbo, ou uma correlação com o mesmo verbo, de quando Deus vira para o povo e diz: eu quero um tabernáculo no meio de vocês. João usa a mesma correlação, e Deus e Jesus, o verbo se fez carne e tabernaculou. Por isso a gente precisa olhar para aquele propósito, no meio do deserto, no meio onde aparente escassez havia. Deus fala: eu vou estar com vocês. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando João começa a sua biografia de Jesus, ele escreve na língua grega, e ele começa com um conceito de palavra, um conceito que tanto judeus quanto gregos entendiam. Quando a gente olha para o povo judeu tinha um orgulho da sua herança religiosa. No centro da teologia do povo judeu estava a devoção à palavra de Deus. Quantos aí já viram? Você, ou já viu na casa de um judeu, ou mesmo você tem na sua casa, você tem algo na porta, com algumas inscrições da palavra de Deus, que o judeu passa. Se você viu The Chosen, você já viu que toda porta que eles passam, toca naquele instrumento, beija, porque aquilo ali é uma lembrança que a palavra de Deus é o centro dessa casa. E o judeu se orgulhava disso. Para o judeu a palavra era tudo. A palavra de Deus era a presença e a ação de Deus invadindo a história humana com poder e autoridade incomparáveis. A palavra de Deus então indica ação, um agente que realiza a vontade de Deus. Para o judeu, a palavra de Deus representa o quê? Uma ação, diga ação. Ou seja, um agente que realiza a palavra de Deus. E João está dizendo que a palavra se fez carne. A ação que realiza a vontade de Deus. Mas eu também falei para você que João estava escrevendo na língua grega, para alcançar os gregos também. E o povo grego, ele se agarrava firmemente na sua herança, uma herança filosófica. E aí você tem desde Heráclito, Platão, Aristóteles, Cícero, foi mais ali perto ali da época de Jesus, desde Heráclito, porque Heráclito que começou a difundir isso, a criação do mundo, a ordem de toda a vida e a imortalidade da alma humana, foram todas possíveis apenas pela palavra, que era a força invisível e inteligente por trás de tudo que nós vemos nesse mundo. Para o mundo grego, na filosofia, existia uma força que vinha por detrás. E essa força para ele se chamava o Logos, a palavra. Quando João começa a escrever a sua carta, ele começa a juntar esses dois grupos. Um que acreditava que o mundo foi criado pela palavra, a ação de Deus, o agente da vontade de Deus. E um outro grupo que também acreditava que existia uma força por detrás de tudo que era invisível. Então João começa com uma declaração no qual os judeus, os gregos concordavam. Só que João ele vai explicar que Jesus, como sendo a palavra, não era apenas uma ação de Deus. Jesus vai explicar para os gregos que não é apenas uma força invisível. João explica que o verbo, ele é uma pessoa, através da qual todas as coisas foram criadas. Uma pessoa em quem está a vida. Uma pessoa que é a luz para os homens. Essa luz que expõe o pecado e revela que Deus entrou nas trevas desse mundo pecaminoso, amaldiçoado e moribundo. As trevas se opuseram à luz, mas foram incapazes de compreendê-lo ou vencê-lo. As trevas não são mais fortes do que a luz.
E João veio para trazer nesse mundo, só nesse início aqui, para poder dizer: vocês gregos, vocês judeus, deixa eu falar, vocês estão crendo numa força, eu estou explicando para vocês, que esse verbo, que vocês acreditam, é uma pessoa, e ela se fez carne, e habitou entre nós. Quando João fala isso, ele explica várias coisas aqui. Ele explica que o Logos, a palavra, é eterno. Eu acho interessante no grego quando ele fala assim, que o verbo era Deus. No grego, essa expressão era, é um passado contínuo. Não é que ele era Deus e ele deixou de ser Deus. Ele era Deus, ele continuou sendo Deus, ainda que estivesse em carne humana. João diz que o Logos, a palavra, sempre esteve com Deus, num relacionamento coigual, coeterno. Que o Logos é uma pessoa distinta, mas igual a Deus, é uma pessoa. Que o Logos é o Criador. E que o Logos tornou-se carne. Naquela época, e você vê isso muito nas cartas de João, contra o gnosticismo. E o gnosticismo dizia que a matéria era ruim. Como é que Deus vai se colocar dentro de algo que é muito ruim? Não tinha como. Para o gnosticismo a matéria é ruim. E você vê João apresentando Deus que se faz carne. Outro dia eu fui ao médico para fazer um check-up, para pedir uns exames. E aí a gente está conversando. E aí sempre pergunta: qual a sua profissão? Pastor evangélico. Nossa, nunca diria. Falei: é mesmo? Você está achando que eu tenho cara de nerd, né? É isso mesmo, eu diria que você estava na área de TI. Falei: sou formado em TI. Nossa. Aí ainda falou assim: o pastor conhece o seu rebanho. Eu sei, eu olho para as pessoas, eu sei. Ah, legal. Aí começamos a falar, ele falando que gostava de religião, estudou essa religião, estudou aquilo, coisa e tal, papapá. Eu pego até, às vezes, faço umas questões, porque eu gosto muito de filosofia. Meu pai ensinava filosofia no seminário, coisa e tal. Eu gosto de pegar esses crentes que não... Ele falou assim: gosto de pegar esses crentes que não conhecem muita coisa. Aí fiz lá uma pergunta, eu fiquei só calado, não debato não. Ah, tá. Até o momento que ele falou assim: eu fui estudar o budismo. Nossa, é uma coisa tão bonita. Porque assim, eles vão estudando e vão se doando, e cada vez que eles se, presta atenção, cada vez que eles se doam, eles se tornam menos humanos. Até um ponto que eles atingem, que eles não são mais humanos. Aí eu não me aguentei. Aí eu falei: poxa, olha. E Deus, sendo Deus, preferiu se tornar humano. Também, né? Também. Os gnósticos diziam que a carne era ruim. João veio para dizer: Deus preferiu, Cristo preferiu se tornar humano. Quando a gente estuda Filipenses, a gente vê o que a teologia chama de kenosis, né? Ele se esvaziou. O termo que a gente estuda são limitações autoimpostas. Ele se tornou carne e passou fome. Quando Satanás chega para ele e fala: come aqui, transforma a pedra em pão. A Bíblia diz que Jesus estava 40 dias em jejum. Jesus estava com fome. Ele fala: eu prefiro ficar com a vontade de Deus. Mais para frente ele fala: que me alimenta é a vontade de Deus. Jesus prefere se tornar homem por mim e por você. E João vem logo para dar uma sambada nos gnósticos, para dizer: Deus preferiu se tornar homem por minha causa e por sua causa. Aí a gente vê isso lá em Lucas. Vai lá comigo em Lucas capítulo 1. Volta lá um pouquinho. Lucas capítulo 1, no verso 30. O anjo aparece para Maria. Vamos do verso 26. Diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida
a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Aleluia. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela a quem diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então hoje foi embora. E aqui a gente vê a importância de Jesus ter nascido da maneira como ele nasceu, através de uma virgem. Primeiro, para cumprir profecia, só para lembrar para o povo: número 1, que Deus faz coisas sobrenaturais. Número 2, Deus faz coisas sobrenaturais através daqueles que servem a Ele. Então, se você serve a Deus com o seu coração, eu sempre falo isso: espere coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida. Precisava nascer através da Virgem Maria, ou da Virgem, perdão. Por quê? Primeiro, para cumprir profecia, para lembrar que Deus cumpre as profecias. E que profecia era essa? Jesus viria para nos salvar dos nossos pecados. Meu Deus! A gente lembra do nascimento de Jesus e lembra que Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, de uma natureza pecaminosa. Veio nos salvar da separação eterna com Deus. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Jesus veio com propósito, sua vida era com propósito, sua missão era com propósito. Somente um Jesus Cristo puro e sem pecado estaria qualificado para levar os nossos pecados e assim expiá-los na cruz. Jesus veio, e veio como homem, como nosso representante, com osso, com carne, com sangue. E aí você vê os relatos na Bíblia. Ou seja, ele não era um fantasma, como algumas heresias diziam. Não, era apenas um espectro. O que vocês veem era apenas um espectro. Mas tinha osso. Tem sangue que foi derramado por mim e por você. Veio como neném. Sua mãe o agarrou, sua mãe o pegou, cuidou dele, se preocupou com ele. E qual a diferença, gente? Esse é o cerne da minha mensagem hoje. Qual é a diferença que a doutrina da encarnação, Jesus se fazendo carne, qual é a diferença que isso faz na nossa vida? Entender que Jesus veio em carne, o que isso muda a nossa vida no nosso dia a dia? E na maioria das religiões, como eu falei, os homens mais santos são aqueles que estão mais separados das culturas. Teve uma época na igreja, se você estuda um pouquinho de história da igreja, você vai ver que a época mais negra da igreja é a hora que o pessoal começou a falar assim: esse mundo não é digno da gente. Nós somos muito santos para esse mundo pecador, vamos viver em caverna, vamos nos afastar. E aí a igreja deixou de fazer um impacto. A gente vai ver isso hoje. A igreja deixou de fazer um impacto. Mas a encarnação de Jesus, Jesus se fazendo carne, é o nosso modelo missional. E eu quero que você entenda isso nessa manhã. Jesus encarnando, se tornando homem, se tornou o nosso modelo missional. Porque se Jesus veio com uma missão, eu e você agora, como crentes, eu e você como cristãos, como os discípulos, aqueles do caminho, nós estamos agora
levando essa missão para as pessoas. Então Jesus, a encarnação de Jesus, nos mostra esse modelo missional. A encarnação é o envio do segundo membro da Trindade à história humana como missionário. Preste atenção nisso. A encarnação é o envio. Deus enviou. E por isso Jesus, aqui na terra, se mantinha debaixo de um relacionamento com o Pai, dependente do Espírito Santo. Por quê? Porque para cumprir essa missão, Ele foi enviado. Não veio por conta própria, não ia fazer a sua própria vontade. E você vê Jesus em todo o tempo falando: é a vontade do Pai que eu quero fazer. Eu estou puxando isso para que você entenda que o modelo que Jesus trouxe tem que ser o nosso modelo. Se Ele foi enviado, nós estamos sendo enviados com uma missão. A gente não vive o cristianismo só para que a gente possa ter boas promessas. A gente vive o cristianismo porque, baseado em boas promessas, nós continuamos com uma missão. Ele nos leva, Ele nos acompanha, Ele está conosco. E Jesus veio nos mostrar que existe uma missão. Primeiro, e a gente vai ver 5 coisas. Primeiro, que uma vida missionária encarnada é contextual e atravessa barreiras culturais. Por que é contextual? Você não está fora de um contexto. Você vê que Jesus ia para as festas. Você vê que Jesus se vestia como um judeu. Você vê que Jesus foi consagrado ao 8º dia. Você vê que Jesus estava dentro de um contexto. E Jesus nos mostra isso. A vida de Jesus nos mostra que a gente precisa não apenas permanecer em comunidade com pessoas da nossa própria raça, do nosso próprio nível de rendimento, da nossa própria nacionalidade e assim por diante. Nós precisamos rasgar isso. E você lembra que Jesus pegou, e se ele ficasse só ali, no contexto judeu, não, ele vai para Samaria. Um texto que a gente gosta. É importante passar por Samaria. Jesus quebra o contexto de: para esse povo a gente não pode ir. Nesse contexto a gente não pode ir. E Jesus vai e Ele vive esse contexto. É o id. É o id de Jesus. Ele diz assim: vão e não fiquem parados. Quando Deus envia Jesus, é o id para Jesus. E Jesus depois ressuscita e fala: vão, não fiquem parados, se mexam. Paulo nos lembra que em Cristo Jesus já não há mais grego nem judeu. Aqueles que recebem a Jesus podem fazer parte dessa missão. Então, nos lembrar do nascimento de Jesus é mais do que apenas nos lembrar que nós recebemos um presente e que nós fazemos essa festa para dar um presente. O nascimento de Jesus nos mostra que Jesus veio com missão para nos dar uma missão. Nós estamos em missão. João capítulo 17, vá lá comigo, por favor. João capítulo 17, no verso 11. Olha só o que Jesus diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ou você é um alienígena? Olha para o alienígena que está do seu lado. Não olha não. Não, pastor. Ele fala, Jesus fala, eles continuam no mundo. Existe um contexto. Se a gente fala de tradição aqui, a gente entende culturas. É ou não é? Eu morei na África do Sul e eu me lembro que a cultura era diferente. E você tem que entender a cultura do outro. Eu já falei isso aqui várias vezes. O pessoal já me alertava: se alguém pedir um refrigerante para você, um gole do refrigerante, não dá. Porque na cultura deles, ele não está pedindo um gole, ele está pedindo o que você tem. Então você dá um gole, ele pega, dá um gole e sai.
que você deu para ele. Você tem que entender a cultura. Aí tem o contexto deles estão sentados, e o africano faz muito isso, fica sentado, conversa, vai na grama. Ali, se tivesse uma graminha ali, saiu do culto, o pessoal está na graminha, sentado. Começa a conversar, mas conversa alto, gente. Meu Deus, conversa alto. Aí um dia foram me explicar, por que conversa alto? Porque na tradição e na cultura, eles têm que conversar alto, para que você não pense que ele está falando mal de você. Então vai ouvir o que ele está falando. Cultura. Aí você chega no seu polido, você aprendeu que a mamãe falou que tem que falar baixinho. Aí você entra na cultura deles, você é visto como fofoqueiro, porque você está falando baixinho. Quem está falando baixinho é porque está fofocando. Jesus vivia dentro de uma cultura, Jesus vivia uma cultura, um contexto. E ele está falando aqui, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, Jesus estava falando, eles vão viver como pessoas normais, mesmo sendo sobrenaturais. Apesar de ser contextual, uma vida missionária não tolera nem participa dos aspectos mundanos, pecaminosos de uma cultura, assim como Jesus não pecou. Verso 14 até o verso 19, João 17. Diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Qual é o limite do contexto? A palavra, a verdade. Ah, mas essa cultura rouba. Eu não roubo, porque eu sou de cima, mas eu celebro com você. Eu vou na sua festa de aniversário, aleluia. Eu celebro o contexto com você, mas eu prefiro não pecar. Então, assim, num sentido real, veja só, cada cristão é um missionário, quer ministre do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Lembrar, eu estou te dando uma perspectiva diferente. Você achou que a gente ia falar Jesus, o presente, o mundo, aleluia, glória a Deus, dê presente para as outras pessoas. O chamado, gente, de Jesus ter nascido é nos lembrar que nós estamos em missão. E eu e você somos chamados a ver a vida como um campo de missão, para que o reino de Deus se expanda. Então você é um missionário. Quer você ministre para sua esposa, quer você ministre para o seu vizinho, ou quer você ministre lá para o outro lado do mundo. Número 2, uma vida missionária encarnada, então ela é evangelística. Qual é o contexto? Salvar pessoas perdidas, com que pessoas experimentem a Jesus. E uma frase que me veio no coração foi essa aqui: não vamos somente à cultura, vamos à cultura com uma mensagem. O primeiro ponto fala que a gente pode celebrar a cultura, mas eu não celebro a cultura só para celebrar a cultura. Eu celebro a cultura porque eu tenho uma mensagem, e eu sei que a minha mensagem pode impactar a sua vida, para que você conheça o Salvador do mundo, Jesus, que veio para tirar o pecado do mundo e nos reconciliar com Deus. Eu tenho uma mensagem, e essa mensagem, ela se funde com a minha vida, com o meu testemunho. Não é apenas uma mensagem, é a mensagem da minha vida que eu entreguei para Ele. Eu me lembro uma vez, algo que eu ouvi no seminário, de monges franciscanos, que chegaram em uma determinada região, de uma cultura totalmente diferente, e aí o governador, o rei, eu não me lembro, chegou para eles e falou assim: a gente não quer ouvir nenhuma mensagem de vocês não, a gente sabe que vocês são cristãos, a gente não quer ouvir mensagem. Então tá bom, vocês não querem ouvir a mensagem? Beleza, a gente vai viver. E aí eles começaram a servir a comunidade.
e serviram por mais ou menos 5 anos, e o rei tinha falado, olha, se vocês servirem, se vocês viverem aqui por 5 anos, talvez eu considere. O que eles fizeram? Serviram por 5 anos. No final eles impactaram aquela comunidade, o rei chamou e falou, volta aqui, agora vocês podem pregar a mensagem. Quando eles pregaram a mensagem, eles abriram a boca com a mensagem que já estava sendo impactada pelo testemunho, a comunidade inteira foi salva. Ou seja, a gente pode ter uma mensagem para falar, mas se a nossa vida não comunica essa mensagem, a gente não está mostrando o que nós estamos aprendendo com a encarnação de Jesus. Jesus não veio com uma mensagem, Jesus veio com uma vida, e nessa vida ele pregava. Por isso as pessoas se impactavam com a pregação de Jesus, porque a pregação de Jesus era cheia de autoridade. O que dava autoridade para Jesus? A retórica dele? Não, a vida que ele tinha. Se Jesus veio para reconciliar o mundo com Deus, como é que ele não tinha um relacionamento com Deus? Jesus tinha uma mensagem, porque ele tinha uma vida. E a encarnação de Jesus nos lembra que nós somos seres evangelísticos sobrenaturalmente. Nós temos uma mensagem que nós carregamos com a nossa vida. João capítulo 17, verso 6 e verso 8. Ao verso 8, diz assim: manifestei o teu nome àqueles que me deste ao mundo. Eram teus, tu deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Algo pessoal. Esses discípulos têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Nós temos uma mensagem que é corroborada pelo nosso testemunho. Número 3. Uma vida missionária encarnada é uma vida humilde. Assim como Jesus deixa voluntariamente o seu estado de glória para viver uma vida humilde, trabalhar no emprego humilde, uma vida missionária não é vivida apenas para a glória pessoal. Não tem nada de errado de você ter um negócio e você querer que seu negócio prospere, que a sua vida ande para frente, mas a gente tem que entender que esse não é o carro-chefe da nossa vida. Uma vida missionária encarnada não é vivida apenas para a glória pessoal e mobilidade ascendente. Eu quero crescer na vida. Aliás, desejo crescer na vida. Porque quando você cresce da maneira correta, se você cresce com a mentalidade correta, o reino de Deus cresce com você. Mas a própria palavra de Deus nos lembra isso, que não é vivida apenas por uma glória pessoal, de uma mobilidade ascendente, mas antes valoriza o evangelho acima de tudo. Então Jesus veio nos mostrar que a missão que ele tinha ia ser vivida de uma maneira humilde. E lembra que Deus dá mais graça ao humilde, e ele abate o orgulhoso. Então Jesus veio nos mostrar que essa missão que nós temos, quando a gente olha para o nascimento de Jesus, a gente precisa se manter nessa característica: eu preciso me manter humilde diante de Deus. Ninguém está falando para você ser pobre, não é isso que a palavra humilde quer dizer. A palavra humilde significa que você é dependente. Eu preciso continuar dependente de Deus na minha missão. Mais uma vez citando Jesus falando da questão da tentação de Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Minha pergunta para você, óbvia: Jesus não tinha poder para fazer aquilo ali? Jesus não tinha o poder para transformar pedra em pão? Sim ou não? Tinha. O que ele não tinha naquele momento era a autorização do céu. Então ele prefere: eu não vou fazer milagre para fazer show para você, Satanás. Eu não vou fazer milagre para tentar me exaltar diante de alguém que não está nem aí, que na realidade quer o meu mal. Eu prefiro ficar com aquele que se importa comigo, que me deu uma missão, ele me mantém e eu continuo dependente dele. A missão encarnada do povo de Deus é nos manter humildes, debaixo de uma palavra de Deus. João capítulo 17,
verso 4 e verso 5. Diz: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. O que Jesus fez? Não foi para minha própria glória. Eu te glorifiquei na terra. Ele está falando com o Pai, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A ordem foi inversa. Jesus não estava querendo a glória para ti. Lembra da terceira tentação? Jesus, olha aí, todos os reinos desse mundo vai ser tudo teu, se prostrado me adorares. E aí Jesus termina dizendo: para trás de mim, Satanás, porque só o teu Deus adorarás. E Jesus não está falando isso para ele. Veja, Satanás não tem medo do versículo que você confessa para ele. A Bíblia fala que os demônios creem. A Bíblia fala que Satanás conhece a Bíblia. Testa Jesus com a Bíblia. Satanás, presta atenção, Satanás não tem medo. Quando você diz show, seu Satanás, quando você cita versículo para ele, a gente fala aqui que o que Satanás tem medo, que o inimigo tem medo, é de uma vida vivida na palavra. Porque uma vida vivida na palavra se posiciona diante das crises, se posiciona diante das tentações, se posiciona diante das armadilhas. O que Satanás tem medo é de crente que pratica a palavra. E Jesus estava naquele momento mostrando para ele: não é uma palavrinha que eu vou te dar não, Satanás, eu vou te dar o poder de uma vida vivida em comunhão com Deus. Uma vida missional nos lembra que nós valorizamos o Evangelho acima de todas as coisas. Número 4, uma vida missionária encarnada é dedicada à igreja. Jesus veio para fundar, construir e dirigir a igreja, que é o seu corpo, com o fim de quê? De continuar o seu plano evangelístico para o mundo. Por que a gente sempre diz: vem para a igreja, vamos nos reunir? Porque a gente quer constantemente mostrar essa consciência que eu e você precisamos ter de um plano evangelístico, de um plano missional que Deus tem para cada um de nós. Ah, pastor, mas eu oro a Deus na minha casa. Ah, eu leio a minha Bíblia. Mas você vai fazer sozinho? Por que a gente vai fazer sozinho se a gente pode fazer junto? A igreja nos mostra que nós podemos ir muito mais além quando nós vamos juntos. Eu preguei uma série aqui chamada Igreja, o Poder do Nós. Depois vai assistir. Que como é importante, como a igreja está sendo atacada. Ah, não, eu não preciso ir para a igreja. Não, está indo muito para a igreja. Eu e você precisamos constantemente, porque o mundo diz para você: é você. A sua opinião é mais importante do que a opinião de todo mundo. É você, é o seu ego. Eu ouvi uma vez um pastor estava falando: é o iPhone. Olha, se você tem iPhone, não levanta nesse momento, aleluia. Mas é tudo eu sou uma piada desse pastor, mas é tudo eu. A igreja nos lembra do nós. Pastor Gabriel esteve aqui lembrando que a igreja, ela não é um eu coletivo, ela é um nós singular. Adorei essa frase dele. É nós, é a nossa consciência de que nós estamos cumprindo uma missão. Eu não venho para a igreja, preste atenção nessa manhã, eu não venho para a igreja para ouvir uma mensagem, eu venho para a igreja para receber uma missão. Mensagem você escuta em casa. Aliás, hoje na internet você pode ouvir todo tipo de mensagem. Mensagem ruim, mensagem boa, mensagem que é docinha, mensagem que é um pouquinho mais amarga. A gente se reúne porque a igreja é uma embaixada do reino. A gente sai daqui no domingo de manhã com uma missão. Nessa série eu falei que a palavra igreja, eclesia, o contexto dela no hebraico, kahal, era uma convocação. Eu me lembro que eu fui fazer missões uma vez na Inglaterra, e na igreja que a gente estava, tinha o que eles chamavam lá de tongue rider, que era a pessoa que ia lá com aquela cornetinha,
Temos uma mensagem da rainha para esse povo. Quando tocava a cornetinha, todo mundo vinha, ficava lá, folhinha aberta. Aqui está o que a rainha está falando para nós aqui desse povo. Essa convocação, no hebraico, kahal, era o que dava sentido à igreja. Eclesia, no Novo Testamento, o que a gente fala, se a gente juntar as palavras, os chamados para fora. Chamado para fora do quê? Você sai para fora do seu contexto, da sua casa, para ouvir uma mensagem, mas você tem que voltar. E quando você volta com uma mensagem. Você não volta com uma historinha. A gente não está aqui nesse púlpito para contar historinha de como Jesus nasceu. Eu tenho uma mensagem. Jesus tem uma mensagem para a gente, e essa mensagem a gente vai levar, e a gente vai impactar a vida de outras pessoas. Eu lembro de Pedro, Tiago e João tendo aquela experiência da transfiguração, e estava tão gostoso e tão sobrenatural que Pedro, você sabe, fala: vamos ficar aqui e vamos criar aqui 3 tabernáculos. Jesus, eu vou fazer aquilo que o Pai falou lá no Êxodo. Jesus, um tabernacular aqui, Moisés, Elias, Jesus. E Jesus fala: não, rapaz, você não sabe o que eu estou pedindo. Quando eles descem, está uma bagunça lá embaixo. O que a gente entende? Que aquilo que a gente recebe no sobrenatural, aquilo que a gente recebe da parte de Deus, a gente tem que descer a montanha. E descer a montanha, muitas vezes já está um contexto totalmente revirado, mas nós voltamos com uma visão, nós voltamos com uma mensagem, nós voltamos com um testemunho, nós voltamos com um sobrenatural. Imagina Pedro e Tiago e João, naquele contexto, indo para lá, tendo visto Jesus, Moisés, que é a lei, e Elias, os profetas, na representação. Meu Deus, era para voltar com fogo, aleluia. Sapatinho de fogo. Então não acho que você vai vir para a igreja porque você vai vir para a igreja porque é o seu costume tradicional religioso. Não é a nossa tradição religiosa, é a nossa vida. Por isso Paulo diz em Colossenses: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. Ou seja, a glória que é dele vai ser vista através de mim e de você. Quando eu e você vamos, a glória de Deus vai através de nós. João capítulo 17, verso 20 até o verso 23. Diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Meu Deus, vão crer em mim por meio da palavra que essas pessoas que crerem, eles vão falar, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer se a gente não crê nem mais na igreja, na unidade do povo de Deus? A gente vive uma vida tão singular na nossa casa que a gente não vive mais unidade. Não é unicidade. Se fosse unicidade, estava todo mundo com a mesma roupa, mesmo tipo de cabelinho, aleluia, barbinha, todos os homens de barbinha, aleluia. Não é unicidade, é unidade. São diferentes contextos, presta atenção, são diferentes contextos que se reúnem e se rendem a uma só missão. Quem pegou isso nessa manhã? Diferentes contextos que se rendem a uma só visão, uma só missão, a igreja. E Jesus está falando para que eles sejam um, e para que as outras pessoas possam crer. Por que o diabo tem atacado tanto a igreja? Porque se atacar a igreja e se dissolver a igreja, como é que eles vão ver que nós somos um? Para que eles creiam. Verso 22, eu lhes transmiti a glória que me deste. Ou seja, a igreja é gloriosa, é cheia de glória, tem o caráter de Cristo. Sim, é feito por humanos imperfeitos, mas a igreja continua sendo gloriosa, Jesus continua derramando a sua glória na igreja.
Jesus continua acreditando na igreja, apesar de nós sermos imperfeitos, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo perfeito, Ele continua dizendo: enquanto meu Espírito estiver no meio da igreja, a minha glória vai ser derramada em vocês e através de vocês. A gente precisa acreditar que Jesus veio, formou um corpo, e esse corpo continua a missão de Jesus. Ah, não, a gente não é crente nominal, não. Antigamente a gente falava dos católicos, né? Ah, são crentes nominais. Católico que não vai na igreja. Sabe que a porcentagem de evangélico nominal está aumentando no Brasil? Ah, eu sou crente, eu vou na igreja. Mas você vive a vida? Não. Isso quando vai na igreja? Porque Jesus não veio para mudar somente a nossa história. Jesus não veio para fazer alguns milagres na nossa vida. Ele veio para transformar a nossa vida. E transformando a nossa vida, Ele nos dá sentido, Ele nos dá missão, Ele nos dá visão. Verso 23. Eu neles e tu em mim. E está falando da igreja. A fim de que sejam aperfeiçoados. Sabe o que é aperfeiçoado aqui? Não quer dizer que as pessoas vão ser perfeitas. Aperfeiçoado aqui quer dizer maduro. Cheguem à maturidade. Efésios capítulo 4. Depois você lê Efésios capítulo 4. Aperfeiçoados e amadurecidos aonde? Na unidade. Ou seja, o nosso relacionamento vai nos levar para a maturidade. A gente vai ter que se relacionar com gente. Gente precisa de gente. Ninguém diz amém. Aleluia, glória a Deus. Pastor, o que eu quero é pet. Vou falar, hein? Pet não é gente. Daqui a pouco o pessoal está me cancelando na internet. Mas pet não é gente. Você é apedrejado, Jesus foi. São animais, são importantes. Ninguém está falando para você chutar o rabo do gato, você maltratar. Se você maltrata um animal, é porque tem algo ruim dentro do coração, gente. Que é isso? Mas pede na gente. A gente precisa de gente que vai falar com a gente, que vai pisar no nosso pé. Meu Deus, não fala isso não, pastor. Que vai nos aperfeiçoar para a gente andar em paciência. É ou não é? Você fica orando por paciência, Jesus vai colocar gente perto de você para te ensinar a andar em paciência. Se você nasceu de novo, quem nasceu de novo aí? Então você tem o fruto do Espírito dentro de você, você tem paciência dentro de você. A gente precisa aperfeiçoar ou amadurecer. Aleluia, glória a Deus. Recebeu ali a irmã, aleluia, glória a Deus. Eu neles, verso 23, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Veja, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Como? Na unidade. A igreja é importante. A igreja é importante para Jesus, porque foi Jesus que fundou a igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Número 5, para a gente terminar. Pode subir, pessoal. Uma vida missionária é uma vida global. Uma vida missionária encarnada é uma vida global. Embora Jesus tenha restringido o seu ministério a Israel, ele ministrou a uma mulher samaritana, que então evangelizou o seu povo, e ele ministrou ao homem surdo de Decápolis. Além disso, veja aqui, o anúncio do nascimento de Jesus pelos anjos e por Simeão seria uma boa notícia para todas, não era só para Israel não, para todas as nações. Isso porque Jesus veio para tirar os pecados do mundo e estabelecer a igreja como um centro missionário para as nações, de onde ele enviaria os crentes para serem sal e luz das nações. Quando a gente chega na igreja, a gente entende que a igreja nos mostra que nós temos um propósito além de nós mesmos. E Jesus nos mostra que nós temos um propósito além de nós mesmos. A encarnação, Jesus se fazendo carne, nos revela que nós precisamos pensar mais naquilo que Jesus nos deixou do que naquilo que a gente prefere fazer. Por isso Jesus fala: você quer me seguir?
Jesus, que bom, vai me dar um montão de promessa, caixinha de promessa. Você quer me seguir? Tem certeza? Carrega a sua cruz, negue-se a si mesmo, depois vem e me segue. O cristianismo sempre vai começar com renúncia, gente, sempre vai começar com renúncia. O que você quer deixar para trás? Que você vê que já não condiz mais com a sua vida. E Jesus teve que fazer isso, a gente viu hoje. Então é muito importante quando a gente está olhando para o nascimento de Jesus, a gente não está vendo o nascimento de Jesus apenas como uma festa religiosa. Que aí vem os debates. Não é pagão, não é pagão, faz, não faz. A gente aprende que Jesus veio porque Ele veio com uma missão. E é isso que nós celebramos. Nós celebramos a missão que Jesus veio trazer. Nós celebramos a missão que Ele nos deu. Nós celebramos a missão que nós continuamos com Ele. Vou terminar com Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 28, por favor. Você pode se colocar de pé, por favor? Mateus capítulo 28, você conhece. Verso 16, diz: os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Qual é a comissão que Jesus deixa para a gente? Vão. Hashtag vaza. Vai. Mas não vai de qualquer maneira. Vai sabendo o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Discípulos. Discípulos são aprendizes. Discípulos se colocam debaixo para aprender. Jesus não fala: vão e criem convertidos. Encham a igreja de convertidos. Não foi isso que Jesus fez. Aliás, se você for ler Atos capítulo 2, a partir do verso 42, você chega lá no 47 e diz assim: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava tantos quantos iam sendo salvos. Mas eu achei interessante que falava assim: enquanto isso. Enquanto isso o quê? Você vai ler lá no capítulo 2, verso 42 de Atos, que eles permaneciam na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor. Eles repartiam tudo que eles tinham. Eles viviam para doar uma coisa para o outro. Eles viviam tudo em comum. Enquanto eles faziam isso, Deus ia acrescentando. O objetivo, quando a gente sobe numa plataforma dessa aqui, não é lotar a igreja. Nosso objetivo é trazer uma mensagem que transforme a sua vida, para que você tenha uma mensagem em você mesmo, para transformar a vida de outras pessoas. É isso que nós valorizamos. Igreja cheia é boa? É boa, mas não é medida de sucesso. Um apóstolo americano que eu conheci, chamado Kelly Verner, ele falava: não nos conte, nos pese. E ele falava: tem muita igreja nos Estados Unidos lotada, abarrotada, que qualquer vento de doutrina derruba. Mas tem igreja que às vezes é pequenininha e tem um povo cheio do peso da glória do Senhor, que valoriza e teme a Deus. Nosso trabalho aqui na Academia da Fé, você sabe disso, é levar você a uma vida cristã vitoriosa. E a vida cristã vitoriosa não é isenta de desafios. Aliás, próxima semana a gente vai começar a falar sobre isso. O ano de 2024, um ano de vitória sobre as oposições. Deus tem um plano para mim e para você. Mas nesse plano que Deus tem para mim e para você, Ele vai nos defender do mal. Ele vai nos ajudar a chegar lá no objetivo.
Deus está programando algo para mim e para você no ano de 2024. E não vai ser isento de oposições. E a gente vai ver isso, como é que a gente vence isso. Mas é importante que a gente entenda que a gente vai e não faz convertidos, a gente vai e faz discípulos. Então ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizar é imergir. Você sabe que a palavra batizo, batizar, ela tem um sentido. Você lembra naquela época que a gente tingia a roupa? Você comprava aqueles vidrinhos branquinhos, né, para poder tingir. A roupa é branca, eu queria que ficasse vermelha. Aí você botava um líquidozinho vermelho, botava a roupa branca lá, esperava um tempo, coisa e tal, ela saía o quê? Vermelha. É isso que a palavra batismo significa. Batismo não é entrar seco e sair molhado. Batismo significa que você entra de tal forma que quando você sai, você leva naquele ambiente da imersão. E ele fala assim: batizando-os em um nome. Nome significa caráter, relacionamento. Batizando-os em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que no batismo a gente entende que eu estou entrando num relacionamento. E quando eu saio dessas águas batismais, o meu velho homem fica para trás. Eu vivo para uma nova vida. E essa nova vida representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele está dizendo: eu estou dando para vocês uma missão. Número 1, fazer discípulos. Número 2, batizar, com que pessoas tenham uma experiência genuína com Jesus, ao ponto delas representarem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele fala como é que a gente faz isso? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E aí vem a promessa: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A gente tem uma promessa: a gente não está sozinho nessa missão. Jesus veio, se tornou homem. Ele tinha anjos com ele, ele tinha o Espírito Santo com ele, o Pai estava com ele. Você lembra do batismo de Jesus? O Pai só queria mostrar para ele: Jesus, lembra que eu estou contigo. E ele queria mostrar para todo mundo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo.